Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário em que você está nos ouvindo. Este é o Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Eu sou o Marcos Leão Bianchi, analista jurídico, e está comigo hoje o Leandro Galon, que é oficial de Justiça e pós-graduando em Mercado Financeiro e de Capitais pela PUC de Minas Gerais. Tudo bom, Galon? Olá, Marcos, tudo bem? Tudo certo, Galon. O tema hoje é reserva de emergência, não é, Galon? Afinal de contas, o que é a reserva de emergência? Bom, Marcos, a reserva de emergência, como o próprio nome sugere, é uma fatia do patrimônio do indivíduo destinada a fazer frente às emergências, como, por exemplo, uma necessidade de um tratamento médico, cirurgia emergencial, acidente de trânsito, uma viagem emergencial, desemprego ou até mesmo a perda do cargo ou função. Quais são as características, então, Galon, que a reserva de emergência precisa ter? Bom, Marcos, toda reserva de emergência, os estudos mostram que ela precisa ter basicamente liquidez, rentabilidade e risco ou segurança. O que isso significa? Ela precisa ter alta liquidez, não digo baixa rentabilidade, mas no caso da rentabilidade não é um fator que a pessoa deve observar a fundo, e um baixo risco para ter mais segurança. Por exemplo, Marcos, nós precisamos ter um CDB com liquidez diária. O que isso significa? Quando eu precisar resgatar esse valor, ele vai estar na minha mão no mesmo instante. A rentabilidade. Por que, Marcos, que a gente fala que a rentabilidade não é importante numa reserva de emergência? Porque nós vamos focar aqui nesses pilares da liquidez e da segurança. A rentabilidade nós vamos buscar em outros produtos financeiros. E por fim, no caso da segurança ou do risco, nós vamos investir a nossa reserva em instituições financeiras credenciadas, em instituições financeiras com alta solvência financeira, com bom índice de Basileia, e que, portanto, não vão passar por processos de insolvência financeira, por exemplo. Ou seja, mais importante do que a rentabilidade é a possibilidade de ter o dinheiro na mão, imediatamente, para quando precisar utilizar para uma emergência, não é? Exato, Marcos. E aí se pergunta, né, qual é o meu patrimônio que eu preciso destinar para formar a minha reserva de emergência? Essa é uma pergunta que a gente escuta, que é muito comum. Os estudos sugerem, Marcos, que seja entre 3 a 12 meses o salário ou o custo de vida mensal dessa pessoa. Então, o que isso significa? Se a pessoa gasta, por exemplo, R$5.000 por mês, o custo de vida dela é R$5.000, se sugere que ela tenha de 3 a 12 meses esse valor de R$5.000. Por exemplo, 6 meses ela deveria ter R$30.000 de reserva de emergência. 10 meses deveria ter R$50.000 de reserva de emergência. Mais ou menos esse é o parâmetro, né, Marcos? Mas, Galon, assim, a nossa situação, servidores públicos e os nossos ouvintes, servidores públicos com estabilidade no emprego, com estabilidade do salário, do vencimento, faz sentido ter uma reserva de emergência mesmo assim? Sim, Marcos, sim. A reserva de emergência ela deve ser aplicada, deve ser feita não só pelos profissionais liberais ou agentes autônomos, como também por servidores públicos. A diferença, Marcos, é mais ou menos o risco da atividade dessa pessoa. Por exemplo, quem é médico, dentista, um ator, um artista, ele vai ter um pouco mais de falta de previsão no recebimento das suas despesas. Então, nesse caso, se sugere algo mais perto dos 12 meses de custo mensal. Já nós, colegas que estão nos ouvindo, servidores públicos, aí o valor pode girar em torno de 3 a 6 meses, mas é muito particular. Uma coisa não pode ser esquecida: temos que fazer a nossa reserva de emergência. Afinal de contas, Galon, como fazer a reserva de emergência? No que eu invisto para ter uma reserva de emergência? Muito bem. Os produtos para reserva de emergência são aqueles que vão proporcionar essas características que eu mencionei: alta liquidez, rentabilidade de mercado e alta segurança. 3 produtos principais, ou os mais sugeridos: Tesouro Selic, que ele é pós-fixado, atrelado a Selic; um fundo de investimento de renda fixa, que vai investir nesses produtos; ou ainda um CDB, LCI ou LCA, com liquidez diária de grandes bancos. Muito bem, Galon. Quem sabe uma hora dessas a gente aborda um programa especificamente sobre os produtos e vai mais a fundo nesses assuntos, não é? Galon, obrigado pelos esclarecimentos, pela participação. Esse foi mais um episódio do Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário. Tem alguma dúvida ou alguma sugestão? Acesse o site do programa em www.tjsc.jus.br, servidor Educação Financeira, ou escreva para nós, educaçãofinanceira@tjsc.jus.br.